Aleluia. Senhor, nosso grande Deus, te louvamos, Senhor, nesta tarde. E queremos te adorar, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado gratuitamente. Te adoramos, Senhor, pela saúde, pela vida, pela cobertura que o Senhor tem nos feito cada dia. Muito obrigado, Senhor, pela vida da sua igreja, Senhor, que ela tem vivido através do Espírito Santo em nós. Pai, queremos dizer muito obrigado por isso. Continua, Senhor, nos usando, nos fortalecendo. Em nome do Senhor Jesus, nos dando a maturidade cada dia, na plenitude, Pai. Obrigado, Senhor, pelas suas misericórdias, Senhor. Por aquilo que nós temos falhado, Senhor, tem nos perdoado, tem nos purificado. Por aquilo que nos leva ao pecado, ao pecar, Senhor, tem nos purificado. Senhor, continue nos lavando, Senhor, com a sua água, que é o Espírito Santo e a palavra, Pai. Mais uma tarde, Senhor, cá estamos para aprendermos de Ti, Senhor, para aprendermos daquilo que o Senhor é, do que o Senhor quer que nós, como seus filhos, como a igreja, que façamos. Abra nossos corações, Senhor, para que entre a sua palavra, para que entre o seu poder, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado. Aleluia. Aleluia. La raba shekanda la bashikenda la shakanda la bashila la raba shakanda. Ministra, Senhor, nossos corações. Oh, querido Espírito Santo, ministra nossos corações. Ajuda-nos, Espírito Santo, a criarmos um momento, Senhor, de ouvir e praticar a sua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Cada dia, Senhor, através do Espírito Santo, nos faça lembrar, Senhor, dos seus caminhos. Nos faça lembrar, Senhor, da sua palavra. Sem Ti nada conseguimos fazer. Por isso nos entregamos a Ti, Senhor, nessa tarde. Eis-nos aqui, Senhor. Faça tudo o que o Senhor quer em nós. Transforma-nos, Senhor, usando a nossa mente, Pai. Tudo que a nossa mente carrega do natural, nosso Deus, inverte isso, Senhor, colocando, Senhor, uma consciência boa, a consciência do tipo de Deus, a consciência que o Senhor quer que nós tenhamos. Cria em nós, Senhor. Cria em nós, Senhor, nos homens, mulheres, crianças, adolescentes, para que possamos viver uma vida digna, Senhor, do nosso chamado.
como crentes, como pessoas, nos dê, Senhor, a consciência limpa, a consciência aprovada na sua presença diante do Senhor, para que não sejamos mais meninos, como diz a sua palavra, mas sim homens aprovados, Senhor, pela sua palavra, através do Espírito Santo, para que caminhemos, Senhor, nos passos da plenitude, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para que possamos perceber plenamente, Senhor, o que o Senhor quer, o nosso chamado sobretudo. Pai, faça algo em nós. Fala conosco, Senhor, por meio do seu Espírito e da sua palavra, Pai. Cada dia, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Hoje a participação estou a ver ser muito fraca. Estamos com 17 horas e 9 minutos, praticamente 10 minutos. Mas os irmãos estão chegando. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero trazer a palavra hoje, que tem como tema a alegria completa. Alegria completa. Alegria completa é o tema que nós vamos estudar no dia de hoje. Na verdade, não vou pregar, mas sim vou trazer como um estudo do dia de hoje, para que o irmão que assiste ou que está aqui ouça e tire proveito nesse tema, alegria completa. Irmãos, se existe alegria completa, é porque, em primeiro lugar, existe uma alegria não completa. Essa podemos concluir que é a alegria que nós encontramos neste mundo. Porque tudo que se vive neste mundo, a palavra diz que é a figura das verdadeiras coisas que se vivem nos céus, na presença de Deus. Então, neste mundo, tudo é sombra. Se temos alegria neste mundo, significa que na presença de Deus, aos que estão em Cristo, em Deus, eles vivem uma alegria completa. Se bem que esses irmãos que estão em Cristo queiram viver nessa alegria completa. O que nós precisamos de entender é que o mundo, ele não oferece a melhor alegria que se pode viver. O mundo oferece uma alegria metade. É por essa razão que no abrir do olho, se acontece algo um pouco estranho, você fica limitado. A sua alegria baixa um pouco. Por quê? Porque o mundo, ele não oferece uma alegria completa, uma alegria perfeita. A alegria perfeita só ela é conhecida e pode ser conhecida por aqueles que conhecem a Deus. Os irmãos que acabam de chegar, o nosso estudo tem como tema alegria completa. A alegria completa é o estudo que nós temos nessa tarde. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas. Lucas capítulo 10.
versículo 17, 19, 20 e 21. Versículos 17, 19, 20 e 21. Versículo 17 de Lucas 10. Aqui nós podemos ver o que aconteceu no tempo de Jesus com os 70 homens que seguiam Jesus, que Jesus tinha escolhido para lhes seguir. Então ele dá uma ordem, 2 a 2, para entrarem nas cidades por uma missão. Quando eles chegam nas cidades, eles começam a exercer o papel em que eles foram confiados: expulsar demônios, orar pelos enfermos, expandir, falar o reino de Deus, que é evangelizar, falar a respeito da palavra de Deus para as pessoas. E quando eles expulsam demônios, aparece-lhes uma grande alegria por verem os espíritos a lhes sujeitarem, não é? A lhes obedecerem. Eles voltam com um relatório muito rico: Senhor, nós, quando orávamos, vimos os espíritos a saírem. E aqui o versículo 17 diz assim: eles voltaram dessa missão, eles voltaram depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Senhor, em teu nome até os demônios não pararam. Quando nós fomos ao terreno, eles corriam mesmo. Quando nós usamos o teu nome, eles saíram das pessoas. Versículo 19. Diz a palavra: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa é a missão pela qual eles foram dados para fazer. O versículo 20 diz assim, e o mais interessante: contudo, não vos alegreis porque se vos submetem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. 21. Naquela mesma hora, exultou Jesus no Espírito. A minha versão diz: alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Amém? Aqui queremos ver a coisa mais interessante que nós levamos hoje como nosso tema: alegria. A alegria completa. No versículo 20, a palavra diz que a melhor alegria do crente, ela tem que ser vista, tem que ser vivida quando nós temos a certeza que temos comunhão com Deus. Em outras palavras, quando nós temos a certeza que o nosso nome já está lá escrito, aí essa é a alegria melhor que nós precisamos de viver. Amém? Essa é a melhor alegria que existe em Cristo. Tal como eu comecei falando que existem vários tipos de alegria. No mundo pior, tem diversos tipos de alegria. Uns se alegram quando tomam vinho, uns se alegram quando estão nas festas, mas tudo isso Jesus disse que não. A nossa melhor alegria,
mesmo nós que estamos em Cristo, tal como Ele fala, não podemos ficar alegres quando nos submete. O Espírito, quando nós expulsamos, ele sai. Isso não pode ser nosso motivo de alegria. Por quê? Porque aquela autoridade que fez com que o inimigo saia daquele lugar não é nossa autoridade. Amém? Essa autoridade vem do Senhor Jesus. Mas a melhor alegria, ele diz, ela tem que nascer do coração puro, coração que tem certeza da sua salvação. Essa é a verdadeira alegria que nós precisamos de viver. Não porque nos sujeitam os demônios, não porque temos outro tipo de alegria, mas quando o nosso nome está lá escrito. Como e quando é que você vai ter certeza que o seu nome está lá? Quando você vive uma vida em comunhão com Deus. Amém? Quando você obedece a palavra. Quando você vive a palavra. Amém? Então, é por essa razão que a alegria daqueles 70 discípulos ao voltarem do terreno, Jesus disse: não, isso não basta. Pela sujeição dos demônios, isso não basta. Vocês precisam de fazer algo para que vejam o vosso nome escrito no livro da vida, no reino dos céus. Essa tem que ser a melhor alegria. Então, irmãos, a melhor alegria é quando nós temos a certeza que estamos, na verdade, com Deus. Isso tem que gerar alegria dentro de nós. E o versículo 21 está aqui a verdadeira alegria que Jesus viveu. Naquela mesma hora, a palavra diz que alegrou-se Jesus no Espírito Santo. Essa é a alegria. Nos alegrar aonde? No Espírito Santo. Esse tem que ser o elemento da nossa alegria. Quando o Espírito Santo está em nós, aí nós precisamos. Ninguém vai nos mandar de ficarmos alegres, como tem sido a alegria do mundo. A alegria do mundo é uma coisa que se manipula. Amém? É uma alegria manipulada. É por essa razão que uns vão usar vinho, uns vão usar locais de música para passar aquele ambiente e ganhar alegria. Em casa eles não conseguem ter alegria. Mas a alegria que nós precisamos de viver é a alegria que o Espírito Santo nos enxerga. Essa é a melhor alegria. A palavra diz que próprio Jesus, ele se alegrou no Espírito Santo. Amém? E ele começou a glorificar o Pai. Graças te dou, ó Pai, dono de quem? Dos céus e da terra. Por quê? Porque você escondeu essas coisas aos sábios, entendidos, estudados, mas o Senhor confiou aos pequeninos, os desvalorizados. Podemos chegar até aí. Amém? Por quê? Porque esses pequeninos, por uma razão de aceitar viver no Espírito, de aceitar, de ter aquela alegria do Espírito Santo, aí eles constataram um papel muito grande em Deus. Tiveram alegria completa. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo é Deus vivendo dentro deles. Eles não precisam de outra coisa para terem alegria. Já o próprio Espírito Santo te alegra cada dia, cada tempo, cada momento. Amém? Então, essa alegria, em outras palavras, Jesus falando, você escondeu essa alegria aos sábios, você escondeu essa alegria
aos entendidos, pessoas que sabem muito, pessoas que sabem aconselhar no mundo, não sei o quê. Você escondeu, mas foi dar essa alegria aos pequeninos, aqueles que sabem o que significa humildade, o que significa obediência. Aleluia. Então, a alegria completa é vivida com os pequeninos, aqueles que mortificaram suas obras. Eles têm a certeza da sua salvação. Só esses é que vivem a verdadeira alegria. Amém? É uma alegria que você mesmo sente o que não pode comprar. Não se compra essa verdadeira alegria, mas sim aqueles que querem caminhar com Deus. Aleluia. Então, o Senhor, Ele quer que nós vivamos essa verdadeira e melhor alegria que existe em Deus. Não é bom nós, como crentes, nos faltar essa alegria aqui. Se nos falta essa alegria, significa que existe uma coisa que não está bem dentro de nós. Pode ser o versículo 20. Talvez pode ser que seja algo, o nosso nome que não conste no livro da vida. Então, se não constar o nosso nome, significa que não temos alegria. Mas todo aquele que o nome consta no livro da vida tem alegria. Significa que tem comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E aqui a palavra diz que a alegria falada aqui é o Espírito Santo. Ele é a nossa alegria suficiente para vivermos cada dia. Amém? Espírito Santo é a nossa alegria completa. Na falta do Espírito Santo na vida do crente, não há alegria. Pode viver um tipo de alegria que ele conhece, mas não é a verdadeira e a completa alegria que nós vivemos em Cristo. Aleluia. Aleluia. Atos, capítulo 13, versículos 50 a 52. A alegria dos discípulos. Atos 13, 50, 52. Aleluia. 50. Versículo 50 diz assim a palavra: mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais da cidade suscitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Aqui estamos a ver um povo que tenta tirar a alegria dos discípulos. Judeus convidando um grupo para limitar a alegria que se vivia na vida dos discípulos naquela época, naquele tempo. Versículo 50. Eles tentaram lançar nas prisões, tentaram impedir o evangelho do Senhor Jesus Cristo, expulsando os discípulos para que não falassem o nome do Senhor Jesus naquela cidade, naquela região. O versículo 51 diz assim a palavra: mas estes, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio, outra cidade. Versículo 52. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aqui vemos mais uma vez um grupo cheio de alegria. Então, damos conclusão que em Cristo só a alegria está
no Espírito Santo. Quando o irmão está cheio do Espírito Santo, aí o irmão vive a verdadeira alegria. Amém? Veja só, eles tentaram impedir a obra do Senhor por meio dos discípulos. Tentaram impedir, indo para este lado nada, os judeus, indo para este lado nada. Mas quando eles lançam fora da cidade, lá onde iam, eles anunciavam a palavra e dentro deles havia uma alegria grande através do Espírito Santo. A conclusão é que o Espírito Santo é que nos enche de alegria. O Espírito Santo é que nos dá alegria, não é outra coisa. Amém? Nós vivemos, nós gozamos da alegria que nos é dada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o meio, é o responsável pela nossa alegria. Fora do Espírito Santo nós não temos alegria. Fora do Espírito Santo você pode desconhecer o seu irmão, mas é o irmão Arthur esse. Amém? Porque não vai ser aquele Arthur sorridente, vai ser outro Arthur fora do contexto bíblico. Amém? Não vai ser aquele Arthur que você sempre tem conversado com ele. Por quê? Porque saiu uma ferramenta principal na vida dele. Agora, se sai naquele lugar o Espírito Santo, você não pense que vai estar vazio aquele lugar. Há de entrar outro Espírito que não é santo. Amém? A palavra diz que entram 7 espíritos mais complicados, mais robustos, que fazem com que então você fica cheio de rugas. Mas a alegria completa é quando nós temos e estamos cheios do Espírito Santo. Amém? Cheio do Espírito Santo. Então, irmão, você precisa de cultivar esse Espírito Santo, cultivar essa comunhão cada dia, para que a sua alegria seja completa. Amém? Para que a sua alegria seja completa, você precisa de fazer algo para Deus. E Ele mesmo vai trazer, vai te encher de alegria cada dia. Uma alegria que não seca, que não termina. Nós sabemos que toda alegria que se vive neste mundo, ela termina. Em 1 segundo só pode secar a alegria. Amém? Em 1 segundo só pode secar a alegria. Mas quando nós temos o Espírito Santo, quando Ele nos enche de alegria, essa alegria, ela é permanente. Não sai. Pode sair tudo. Podemos perder tudo, mas a nossa alegria, ela permanece para sempre. Amém? Pode ser que as coisas não vão bem, não te vão bem, sim, mas a alegria, quando você tem Espírito Santo, cada dia, ela se renova. Porque você sabe que tudo que você tinha pertence a este mundo, mas a alegria vem de Deus. E tudo que vem de Deus é eterno. Tudo que é deste mundo termina neste mundo. Aleluia. Correndo para frente. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4, 4. Versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Em outra versão seria, alegrai-vos sempre no Senhor. Por que o apóstolo Paulo nos exorta a nos alegrar no Senhor? Porque é do Senhor aonde vem a completa e a verdadeira alegria. Amém? Se fosse que essa alegria que estamos a falar, que estamos a aprender aqui, era terrena, ele teria
Regozijai-vos, irmãos, nas discotecas. Não seria isso? Regozijai-vos, irmãos, nas festas. Mas aqui é diferente. Regozijai-vos aonde? No Senhor. Por que no Senhor? Porque é lá onde vem a verdadeira e completa alegria do crente. Não existe outro lugar. É só no Senhor. Amém? Se você quer viver a verdadeira alegria cada dia, regozije-se no Senhor. O Senhor é a fonte da sua alegria. Amém? O Senhor é a fonte da sua alegria. Porque Ele enviou-nos o Espírito Santo, o Consolador, nos momentos difíceis para trazer alegria. O regozijo nos momentos bons da nossa felicidade. Por isso, o Espírito Santo em nós, Ele é tudo. Ele completa a nossa vida cristã. Amém? Porque Ele está pronto nos momentos difíceis para nos consolar e está pronto também nos momentos bons. Ele está em ambas partes, pronto para intervir qualquer situação em que o irmão vive. Então, essa é a verdadeira alegria. Não existe outra. Por isso que o apóstolo Paulo diz que temos que nos regozijar no Senhor, não no outro lado. O mundo, pela alegria que vive, ele só sabe regozijar quando tem muito dinheiro. Mas quando o bolso fura, não há regozijo. Amém? O bolso quando fura, já não há regozijo. Até o próprio lar dessa pessoa não tem paz. Mas aqui a palavra está bem clara. Regozijai-vos, irmãos, no Senhor. E outra vez vos digo, regozijai-vos. Amém? Regozijai-vos. Esse tem que ser o ambiente que se vive na vida de um crente. Regozijo, alegria do Senhor. A palavra diz que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Sem a alegria do Senhor, sem Espírito Santo, você não tem mais força de fazer algo bom. É graças ao Espírito Santo que nós conseguimos fazer o bem. Amém? Graças ao Espírito Santo que nos ensina a fazermos o bem, que nos ensina a termos escolhas certas. Sem Espírito Santo, você pode escolher o errado pensando que é o certo. Porque a tendência do corpo, a tendência do homem é sempre inclinada nas coisas erradas. Mas graças ao Espírito Santo de Deus que nos faz distinguir o errado e o certo. Então, esse é o nosso motivo de regozijo ao Senhor. Amém? É o nosso motivo. Regozijai-vos, irmãos, no Senhor. Diz o apóstolo Paulo. Aleluia. Romanos também. Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz, na alegria, no Espírito Santo. Amém? Irmãos, nós podemos beber, encher barriga, ter tudo. Isso não é reino de Deus. Não é aquilo que Deus quer para que nós façamos. O reino de Deus, ele é a justiça. É ter paz interior. Paz no espírito. Não paz que se vive no mundo. Paz no seu espírito. Isso é reino de Deus. Amém?
alegria. Sempre alegria no Espírito Santo. Isso é reino de Deus completo na vida do crente. Quando o crente caminha sem esses elementos, paz, justiça, alegria no Espírito Santo, corre o risco de perder o reino de Deus. Por quê? Lhes faltou elementos principais. Amém? Esses são os elementos principais para você conquistar o reino de Deus. Você tem que ter justiça. Dentro de si tem que haver justiça, tem que haver paz, tem que haver alegria. Essa alegria que é conduzida pelo Espírito Santo. Não alegria porque hoje achei 50 mil. Não. Alegria que é trazida pelo próprio Espírito Santo de Deus. Aleluia. Isso é viver no reino de Deus. O apóstolo Paulo diz que não é comida, nem bebida. Por quê? Porque muitos se alegram por meio dessas coisas. Bebida, comida, aí começa a se orgulhar. Ontem eu bati 5 pratos cheios. Não é isso, isso não é reino de Deus. Amém? Não é reino de Deus. Reino de Deus é quando você vive na justiça, na paz, na alegria, através do Espírito Santo. Isso é que é reino de Deus. Isso é que é ser um crente salvo. Isso é que é ser um crente que caminha no caminho certo, no caminho de Deus. Isso não é ser religioso. O religioso, ele não tem esses elementos, não tem. Pelo contrário, ele parou na comida e na bebida. Amém? Pelo contrário, ele para naqueles 2 elementos primeiros. Comida, bebida, ponto final. Esse é o reino de Deus. Mas para nós, que somos salvos em Cristo, o reino de Deus para nós é paz, alegria, justiça no Espírito Santo. Precisamos de entender isso. Existe uma grande confusão. O que é reino de Deus? O que é salvação? Salvação é isso, ter paz, ter alegria, ter justiça, ter Espírito Santo, que te dá direção cada dia. Porque crente sem Espírito Santo não tem direção, não tem planos espirituais. Amém? Não tem plano, não tem direção, não sabe separar os tempos. Porque o que está dentro dele é ele mesmo, não é o Espírito Santo. Nós sabemos que os planos do homem são sempre limitados. Sempre são limitados, cortados, falhos. Mas quando você tem Espírito Santo para te capacitar, para te ensinar, para te trazer alegria, você sempre vai andar certo. Vai ter esses elementos na sua vida. Amém? Você vai aprender, Deus vai trazer esses elementos na sua vida através do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo não é de confusão. Por que não é de confusão? Porque esses aqui são algumas demonstrações que você pode notar que esse irmão tem Espírito Santo. Quando você vê a paz dentro dele, a justiça dentro dele, a alegria dentro dele. Então, daí podemos concluir que esse irmão, ele está cheio do Espírito Santo, porque tem a direção. Não é de confusão. Em nome de Jesus, cancelamos. Amém? Cancelamos toda acusação. Em nome de Jesus, que possa nos tirar a alegria. Cancelamos. Ore. Diga em nome de Jesus. Acusador, Satanás, eu te repreendo sobre a minha vida.
Toda pessoa que você usa para nos acusar, nós repreendemos agora. Repreendemos essa pessoa. Toda situação que Satanás quer usar para nos acusar, para nos tirar a alegria, nós repreendemos essa situação, destruímos, cancelamos em nome do Senhor Jesus. As pessoas usadas por Satanás para nos acusar, Senhor, devolvemos essa acusação para essas pessoas, cancelamos, Senhor. Se essas pessoas querem tirar a nossa alegria, nós devolvemos essa tristeza para essas pessoas que querem nos causar a tristeza através da acusação, tirar a nossa alegria em nome de Jesus. Nós cancelamos, fechamos a boca de Satanás, fechamos a boca do leão, fechamos a boca da serpente, em nome do Senhor Jesus. Tudo que nos tire a alegria, nós repreendemos, cancelamos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, restitua ao teu povo, restitua a tua igreja a alegria, Senhor, restitua-nos a alegria da salvação, a alegria de pertencermos ao povo de Deus. Ministramos alegria agora sobre as nossas vidas, ministramos alegria sobre as nossas circunstâncias, ministramos alegria sobre as nossas casas, ministramos alegria sobre nossos relacionamentos, ministramos alegria sobre nossos filhos, em nome do Senhor Jesus. A alegria no espírito deles, no nosso espírito, trazida pelo Espírito Santo, ministramos alegria. Senhor, as pessoas que nos acusam, fira a eles com tristeza, Senhor, em nome de Jesus. A seta que lançam sobre nós, volte para eles em nome do Senhor Jesus. Volte para eles, em nome de Jesus. A seta de acusação, a seta satânica que tenta tirar, Senhor, pague-os, como disse o apóstolo Paulo, pague-os, Senhor, em nome de Jesus.